A todos os irmãos, feliz sábado. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos nesta manhã. Eu estava ali assentado, me lembrando da última vez que estive com vocês aqui para trazer a mensagem, faz um pouquinho mais de um ano, e naquele período o nosso mundo ainda era um outro mundo, né? A pandemia não havia chegado aqui com tanta força ainda, não precisávamos do uso de máscaras, do distanciamento social, não se falava ainda em vacina. Algumas palavras que estão hoje muito próximas do nosso vocabulário, a maioria de nós nem conhecia, né? Hoje todos nós sabemos o que é Pfizer, o que é Coronavac, né? O que é cepa. Há um ano atrás a gente não tinha a mínima ideia do que significava isso. Mas aqui estamos. Há um entendimento de que o mundo mudou. O mundo pós-pandemia será um outro mundo, um mundo diferente daquele mundo que nós estávamos habituados. Como haverá um programa na próxima semana aqui, o Novo Normal, né? O fato é que esse novo mundo exigirá de nós, Igreja de Cristo, que sejamos uma nova igreja, novas igrejas para um novo mundo. A nossa mensagem será sempre a mesma: o Evangelho, a cruz de Cristo, a salvação, o breve retorno de Cristo a esta terra. É uma mensagem só, mas com certeza a forma de apresentarmos esta mensagem ao mundo sempre continuará se adaptando e teremos como igreja que mais uma vez nos adaptar ao mundo que se avizinha, um novo mundo, e para esse mundo novo teremos que ser de fato uma nova igreja. Muito bem, convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos hoje falar um pouquinho no Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ler os versos 28 a 30. O título desta mensagem, desta fala, está no texto da Palavra de Deus. Está consumado. João capítulo 19, os versos 28 a 30, me lembro. 3 anos, um pouquinho mais atrás, eu estava no Brasil, viajava de carro com um colega pastor, e nessa viagem ele me fez a seguinte pergunta, ele falou assim: Lucas, na tua opinião, qual a maior necessidade da igreja? Na época eu trabalhava como evangelista no Brasil, e eu disse assim: a nossa maior necessidade como igreja hoje chama-se Evangelho. A gente precisa entender um pouco mais, um pouco melhor do que é o Evangelho, para então fazermos uma melhor pregação, porque vocês sabem, a última profecia que Cristo dá no seu sermão profético, que antecederia a sua volta, é justamente a pregação do Evangelho em testemunho a todas as nações, e então virá o quê? Virá o fim. Nós sabemos que a igreja existe para quê? Para pregar o Evangelho, né? Então, como evangelista, a nossa missão é essa, de levar, propagar. Agora, o problema está, primeiramente, na definição dos termos, e, em segundo lugar, na vivência do Evangelho. Porque há um risco de estarmos vivendo na igreja, obedecendo às diretrizes que temos que obedecer, mas, ainda assim, não compreendermos corretamente o que é o Evangelho, e eu digo isso por mim. Eu nasci na igreja adventista, minha mãe já nasceu adventista, trabalhei no Brasil 12 anos como pastor, fiz mestrado, e por incrível que pareça, a cada dia que passa, Deus, e eu louvo a Deus por isso, eu começo a compreender, entender cada vez mais o que é o Evangelho e o que ele significa na minha vida. Porque eu entendo que a vida é esse caminho, é essa escalada de aprendizagem, onde você vai aprender, você vai reaprender, ou você vai desaprender. E por incrível que pareça, mesmo eu, Lucas, nascendo na igreja, hoje eu tenho uma concepção bem diferente do que é o Evangelho, do que eu tinha até algum tempo atrás. E há um risco de nós, muitas vezes, tratarmos o Evangelho como conduta, como moral. Interessante que Evangelho não se trata disso. Eu vou tratar um pouquinho disso na mensagem que a gente vai conversar um pouquinho. Evangelho fala sobre morte e vida.
Interessante que quando o filho pródigo volta para casa, e o pai agora falando com o filho mais velho, fala sobre o filho mais novo o seguinte: olha, nós temos que celebrar, porque esse filho estava morto e reviveu. Em João 3, verso 3, na conversa com Nicodemos, Cristo diz que é necessário o quê? Nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. É necessário e importante esse novo nascimento. Segundo Coríntios 5,17, Paulo diz: aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Em certo aspecto, a obra da redenção é uma obra de recriação. A obra da redenção é uma obra de um Éden restaurado. É Deus refazendo onde existe o pecado, onde existe a morte, onde existe o nada. Agora Deus entra em ação, Deus opera, Deus restaura, Deus salva, Deus redime. Gosto muito de Romanos 8, verso 1, que nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esse texto deveria tirar de nós todo o peso do passado, dos nossos erros do passado, dos nossos pecados do passado, dos nossos problemas do passado. A verdade é que olha que bênção isso, quem está em Jesus não tem mais passado. Se você crê nisso, diga amém. Não há condenação para os que estão em Jesus Cristo. O problema é, muitas vezes, a gente é levado a fazer as coisas no mundo espiritual por medo de se perder. Interessante isso. Medo de não ser salvo. A verdade é que, por mais que o medo possa ser um impulsionador, não pode ser o medo a nos levar ao nosso compromisso com Deus. Pense comigo. Se Jesus voltasse hoje, se aquela nuvem do tamanho de uma mão aparecesse nos céus hoje, qual seria a sua reação? Ou o que passa na sua mente? Porque nós somos, o nome da nossa denominação é o quê? Nós somos o quê? O que é ser um adventista? O que é ser um adventista? Qual o modo de vida do adventista? Esperar a volta de Jesus. Para quando? Para quando? Você já pensou nisso? Você já pensou se a nossa teoria se torna prática? E se Jesus volta mesmo? Qual é a nossa reação? Evangelho. Vou te dar 2 pensamentos de Ellen White para você fechar aqui um pouquinho para a gente poder ir para o texto bíblico. Ellen White fala assim: não compreendemos o assunto da salvação. Ele é tão simples como o ABC, mas não o compreendemos. Fé e Obras, página 56, ela fala mais agora. Precisamos também de muito mais conhecimento. Precisamos ser esclarecidos a respeito do plano da salvação. Não existe um dentre 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre esse assunto. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 360. Não compreendemos esse assunto, precisamos de mais conhecimento. Ellen White aqui está falando sobre a salvação, sobre o Evangelho. Eu entendo que já passou da hora de nós retomarmos o centro. Já passou da hora de nós voltarmos a pregar ou darmos mais atenção aos temas que são os temas mais importantes. Eu vejo que é uma bela cruz aqui atrás. É uma bela cruz, sim ou não? Sabe por que essa cruz está ali atrás? Você faz ideia disso? A cruz é a nossa principal mensagem. A cruz é a nossa maior mensagem, porque não existe salvação fora da cruz do Calvário. Vamos ao texto bíblico. Estamos aqui falando sobre cruz, né? João 19, Jesus na cruz, versos 28 a 30. Diz assim a minha versão. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído,
para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Verso 30, tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. João 19:30, talvez um dos textos bíblicos mais importantes de toda a Bíblia. O relato exato do momento, do que acontece quando Jesus morre na cruz do Calvário. E as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário foram: está consumado. O que para a gente é um termo, né, quase que uma frase, está consumado, na língua grega é apenas uma palavra, tetelestai. Tetelestai para os gregos, está consumado para nós, brasileiros. E se você estudar um pouquinho esse termo, tetelestai, se você for aos comentaristas, aos dicionários bíblicos, você verá que existem pelo menos 3 usos possíveis da palavra tetelestai. Por exemplo, naquele período, naquele tempo da história, quando alguém tinha uma dívida, e quando esta dívida era quitada, quando esta dívida era paga, o indivíduo que pagava a sua dívida recebia um recibo, recebia um comprovante, e nesse comprovante estava ali escrito: tetelestai, a dívida está paga, carimbada, resolvida, está consumado. Um segundo uso desta palavra tetelestai faz referência à posse de uma propriedade. Então, quando você comprava um pedaço de terra ou algo parecido, você recebia um documento. E nesse documento de posse havia a expressão tetelestai, está consumado. Agora, aquele pedaço de terra, aquele local que você havia comprado, oficialmente era seu. Então, 2 usos iniciais da palavra tetelestai: a quitação de uma dívida, o documento de posse. Inclusive, nós podemos aferir também esses 2 aspectos da palavra ao próprio Cristo. Cristo paga a nossa dívida. O apóstolo Paulo afirma que o salário do pecado é o quê? O Romanos 23 nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Porque Cristo pagou nossa dívida. E o mesmo Paulo fala em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que nós fomos comprados por preço. Nós fomos comprados. Na cruz, Jesus nos resgata, na cruz, Jesus nos retoma para si, e agora na cruz, nós podemos ser novamente e completamente de Jesus Cristo. Ou seja, o conceito de dívida paga e o conceito de propriedade se aplicam a Jesus. Mas há um outro conceito. E esse conceito é o conceito mais importante da palavra tetelestai, que tem a ver com está terminado. Quando um filho ou um servo recebia uma tarefa, e essa tarefa era cumprida de forma plena, perfeita, quando a tarefa era terminada, então o filho, o servo, o empregado recebiam o resultado. E o resultado era tetelestai. O trabalho está terminado. O trabalho está finalizado. O trabalho está consumado. Tetelestai vem do verbo grego teleo, que significa finalizar. Podemos atribuir o uso da dívida paga, o uso da propriedade, mas o conceito central de tetelestai é finalização. Cumpriu-se plenamente. E agora então, quando nós olhamos para Jesus naquele cenário da cruz do Calvário, Jesus vertendo a sua vida de braços abertos, e quando Jesus brada ao universo, dizendo tetelestai, a expressão da fala de Jesus nos sugere e nos mostra que não há mais um após, não há o que se fazer em seguida, nada mais resta. Até porque a morte de Jesus
segundo João mesmo aponta em seu evangelho, era primeiramente cumprimento de profecias. João, em todo o seu evangelho, vai apontar para Jesus, vai apontar para a ação de Cristo na cruz, sua morte e sua ressurreição, usando referências do Antigo Testamento. Ou seja, a morte salvadora de Jesus na cruz do Calvário era o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, João 19, verso 24, diz assim a minha versão: não a rasguemos, falando sobre as vestes de Jesus. Disseram uns aos outros: vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Um outro exemplo, João 19, 36, que nos fala assim: estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum de seus ossos será quebrado. E como diz a escritura em outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. João é muito claro ao apontar para a morte de Jesus Cristo, em especial usando termos, usando referências de palavras de Isaías a respeito do servo sofredor. João nos diz que tudo que havia sido profetizado antes se cumpre agora quando Cristo fala tetelestai. Está consumado. As profecias que apontavam para o Messias, aquele que pisaria na cabeça da serpente, aquele que seria vencedor, agora estavam se cumprindo de forma plena, cabal, perfeita, completa, no Calvário, quando Jesus diz tetelestai. Tetelestai. Um outro sentido que vemos em João, conectado à ideia do cumprimento de profecias, está também a ideia de que Jesus cumpriu essa tarefa nos mínimos detalhes, porque João também nos diz, nos aponta que Jesus veio fazer a vontade do Pai. Jesus esteve na terra para fazer a vontade do Pai. Exemplos, João 4:34. No episódio do encontro com a mulher samaritana, Cristo diz a ela: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em João 12, inaugurando agora a sua semana final antes da cruz, Jesus, vislumbrando agora a sua morte, ele mesmo diz: meu coração está perturbado, o que direi? Pai, me salva desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. João 17. Quando Jesus faz a oração sacerdotal, no verso 4, ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Deus havia dado a Jesus, ao Filho, uma tarefa. E agora Jesus, em cumprimento à vontade do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora então, Jesus chega na cruz e diz: tetelestai, eu fiz, eu cumpri, eu realizei. A tarefa que Jesus recebe das mãos do Pai, ele faz, ele completa. E tendo Jesus feito o que fez, da maneira que fez, não há nada mais. Não há nada mais a ser feito por homem algum. Agora Jesus entrega, como diz a Bíblia, o seu espírito e mergulha na morte. Mergulha na morte, mas o faz em confiança plena à promessa do Pai. Porque Jesus, aquele que não pecou, se fez pecado por nós, carregou sobre si nossas iniquidades. A morte, o pecado, não poderia reter a Jesus. E agora então Jesus, ao terceiro dia, é levantado, atestando a vitória, atestando que sua obra era absolutamente eficaz, definitiva, completa, cabal. Por isso Cristo diz com toda a certeza, na cruz do Calvário:
tetelestai. Agora, o que eu estou aqui trazendo para a gente conversar, traz para a gente um tipo de consequência, ou o que vem agora. E a pergunta que a gente começa a se fazer, e esta é uma pergunta central, isso aqui tem a ver muito com o nosso entendimento sobre a salvação. E eu digo a vocês que há um risco de não entendermos ainda assim o que é a salvação. Então a pergunta que a gente se faz é: o que Deus fez, ou o que Deus faz por nós através da cruz de Cristo? O que significa a redenção? O que significa ser redimido? O que Jesus fez para a nossa redenção? O que muda em nossa vida ao recebermos esta informação dos lábios de Jesus? Está consumado. O que muda? O que interfere? O que Deus fez? Como a gente pode trazer isso para o nosso entendimento prático? O que significa o tetelestai? O que significa Jesus sendo ressuscitado ao terceiro dia? O que é isso para a gente? Paulo, maior teólogo da igreja, é quem nos dá a resposta mais ampla sobre esse assunto. E a resposta em Colossenses 2. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler entre os versos 13 a 15, e esse texto é um texto muito importante. Assim como Efésios, assim como Gálatas, assim como Romanos, estes são livros que a gente precisa se debruçar um pouquinho mais. Tem muita coisa aqui para a gente poder aprender, reaprender e também desaprender. Colossenses 2, e Colossenses 2 faz um paralelo direto com Efésios 2. Efésios 2, Paulo fala sobre o contraste entre a antiga vida, a vida do pecado, a vida sem Cristo, e a nova vida, a vida da salvação, a vida em Cristo. E lá em Efésios 2, no verso 8, Paulo traz aquele pensamento clássico e fantástico, dizendo: pela graça sois, e isto não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. No verso 9, Paulo vem dizer em Efésios 2 ainda: não de obras para que ninguém se glorie. Poderíamos falar sobre isso um outro dia, é algo fantástico. Vamos a Colossenses 2,13. Atente ao detalhe do texto, ok? Atente ao detalhe do texto, em especial ao tempo verbal do texto. Veja palavras de Paulo, Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. Paulo está dirigindo-se à igreja e diz a eles: vocês estavam mortos. Se eles estavam mortos, é porque agora eles não estão mais. Deus os vivificou, ou seja, Deus os deu vida com Cristo. Vamos de novo ao texto. Vamos ao detalhe. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Agora veja o que diz o texto. Eu não sei se a sua versão é igual à minha, eu uso muito a versão NVI, que é a que eu mais gosto. Olha o que diz o verso 13 de Colossenses 2. Esse ele é Jesus. Isso aqui mexe comigo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Você crê nisso aqui? Se você crê, diga amém. O ato do perdão, o ato da salvação, o ato da redenção, já é um ato realizado, definitivo, final, de Jesus em nosso favor. Eu tenho visto muita gente vivendo com medo, muita gente que olha para a pandemia e diz: e agora? O que eu faço? Será que eu vou colocar minha vida em dia com Deus? Porque Cristo pode voltar. E agora, se Ele voltar? Se aquilo que eu falei há pouco acontece realmente, se Cristo volta.
E eu já ouvi muita gente pregando, dizendo assim, se Cristo volta hoje, você está salvo. Sabe? Quando a gente entende isso aqui, quando a gente entende o que é o Evangelho, a gente passa a dormir em paz. Quando a gente entende o que é o Evangelho, a gente passa a viver sem medo. Quando a gente entende o que é o Evangelho, a gente passa a viver leve. Se a gente está andando com medo de alguma coisa, se a gente está andando aflito com alguma, se a gente está achando que tem ainda algum pecado que vai nos colocar no inferno, é porque a gente não entendeu isso aqui. A gente não entendeu o que é o tetelestai. Jesus nos perdoou todas as transgressões. Verso 14. Cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e era contrária a nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E verso 15, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. É possível que a gente ainda continue não entendendo o que Jesus fez e faz por nós através da cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz, e nós lemos, está claro, que Deus nos vivificou, ou seja, nos deu vida. Em segundo lugar, Deus nos perdoou todos os pecados, todas as transgressões. Deus nos removeu a escrita de dívida. E aqui a gente poderia falar horas sobre isso, porque muitas vezes nós temos uma definição um tanto quanto limitada daquilo que é pecado. Por exemplo, se eu te perguntar aqui agora o que é pecado, me responda, o que é pecado? O que é pecado? O que é pecado? A gente é rápido. 1 João 3,4, o pecado é o quê? Transgressão da lei. Certo ou errado? Certo, está na Bíblia, não tem como discutir. Pecado é transgressão da lei. E Tiago 2,10 diz, olha, qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, se torna o quê? Se torna o quê? Te pergunto. Não me responda, apenas pense. Você é daqueles que guarda toda a lei? Você já está nesse nível, você consegue, você guarda toda a lei? Você guarda? Assim, ó, exato, do 100%. A escrita de dívida é cancelada no Calvário. Porque pecado não é apenas o que eu faço ou eu deixo de fazer. Pecado diz respeito também a quem eu sou. Como no 23 diz, todos pecaram. Pecado é sobre quem eu sou. Pecado é sobre quem nós somos. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ou você não peca mais? Alguém aqui já não é mais pecador? Eu acho bom perguntar. Eu estava no Brasil um dia desse, faz anos atrás, e na igreja, no fim do culto, alguém encontrou um amigo na porta e disse assim, olha, eu louvo a Deus, porque eu não peco já faz 2 meses. Espero que esse pensamento jamais chegue aqui entre nós. Não que a gente não deva lutar contra o pecado, é um outro assunto, é uma outra história, outra questão. Não é esta a questão. A questão é, pecado não é só sobre fazer o certo e o errado. Nós temos uma escrita de dívida, nós temos uma condição irreversível. E aqui começa a dar o bug na nossa mentalidade cristã. É que muitas vezes a gente acaba achando que o pecado tem a ver, ou melhor, que a salvação tem a ver com coisas que a gente faz. O texto diz,
Deus nos deu vida. Isso aqui é o centro do Evangelho. É disso que trata a redenção. Como eu disse no princípio, a redenção não é uma melhora moral, é uma obra de recriação. Novo nascimento, importa-vos nascer de novo, nova criatura. O nosso problema não é o que nós fazemos de certo ou errado no dia a dia apenas. O nosso problema é a nossa escrita de dívida. Citei há pouco, Romanos 6, 23, onde Paulo diz que o salário do pecado, como condição, não é o salário dos pecados. O pecado humano não é apenas uma questão comportamental, moral, porque se fosse assim, nós resolveríamos com educação e filosofia. Mas o Evangelho não está falando de moral, porque a Bíblia mesmo me aponta claramente que a minha justiça perante Deus não passa de quê? Não há justo sequer um. O Evangelho trata de morte e vida. O problema é nossa condição, nossa escrita de dívida. O problema é que o homem, em sua condição normal, ele está morto. O que significa estar morto? Significa que somente Deus é e de que nós não somos. Atos 17, 28, Paulo afirma dizendo: nele somos, nos movemos e existimos. Se nele somos, é sinal de que sem ele nós não somos. Isso é redenção. É Deus nos trazendo da não existência para a existência. Porque Deus é, nós existimos. Porque Deus é, nós passamos a ser. Então o que é pecado? Pecado nada mais é do que o homem querer ser, do que o homem querer ter vida, desconectado, fora da fonte real de vida, que é Deus. Pecado não é só pegar o fruto e comer da árvore. Essa é a parte visual, visível do pecado. Mas o pecado é a rebeldia, é a ação, é a questão ontológica, é aquilo que está dentro, é a dúvida, é a rebeldia, é aquilo que não se vê. E o nosso problema é que muitas vezes a gente só se preocupa com aquilo que a gente vê. Com a mão pegando o fruto. O nosso problema é que muitas vezes nós não olhamos para o coração, porque é no coração que reside o pecado. A mão estendendo para pegar o fruto é consequência de um coração que já se rebelou, de um coração que não quis mais depender de Deus. E a gente se preocupa demais com a mão. Exemplo. É muito claro para a gente o que é e o que não é, por exemplo, guardar o sábado. A gente sabe disso, a gente conhece, a gente sabe o que é certo e o que é errado a esse respeito. Agora, se o indivíduo não guarda o sábado, a comissão se reúne e disciplina, porque é pecado não guardar o sábado. Certo ou errado? Certo ou errado? Há dúvida aqui sobre isso? Certo ou errado? O nosso problema não é apenas não guardar o sábado, sabe? Nosso problema é o que está no coração. É a vaidade. É o orgulho próprio. É a arrogância. É o egoísmo. É a inveja. E para esse tipo de problema não tem comissão que se reúna, não tem pastor que resolva, não há disciplina que dê jeito. E esses pecados, geralmente, ninguém está vendo. Agostinho falava que Deus teve 2 filhos, Adão e Jesus. Adão ora e diz assim: seja feita a minha vontade, tanto na terra como no céu. Jesus, por sua vez, orou: seja feita a sua vontade,
tanto na terra como no céu. Agora, Apocalipse 1:18. Jesus se apresenta a João dizendo assim: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo para sempre e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Sabe por quê, amados? Porque Jesus, o Senhor da vida, Ele é maior que o nada, Ele é maior que o inferno e Ele é maior que a morte. Por isso, o apóstolo Paulo vem e nos diz que Deus nos vivificou em Cristo. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, uma ação completa, realizada através do Calvário. E a questão agora é o que vem. O que a gente tem que fazer? E daí, qual é a consequência disso? Colossenses 2,16. Que diz assim, palavra de Paulo. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Interessante. Paulo diz, não permitam que ninguém os julgue. O que está vendo na cruz do Calvário é um reset, se é que eu posso dizer assim, é um recomeço. Toda a estrutura religiosa, o aparato religioso do antigo Israel se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Agora, após a morte de Cristo, não era mais preciso sacrificar cordeiros, nem o serviço diário, nem o serviço anual. Não haveria agora mais cerimoniais a serem feitos, festas a serem celebradas. Porque Cristo, de braços abertos, disse, tetelestai. Tudo o que era necessário acontecer para a nossa salvação já havia acontecido por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez tudo. E não há nada mais que possamos fazer. Não há mais ritualismos. Não precisamos mais pagar promessas. Não precisamos mais subir escadas de joelhos. Não precisamos mais colocar fitinha no pulso. Não precisa mais. Agora, para a gente se achegar ao trono de Deus, o apóstolo Paulo diz que só basta Jesus. 1 Coríntios 2:2, Paulo diz, não quero saber de mais nada, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Timóteo 2:3-6, Paulo diz, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora, não precisa de mais nada. O autor de Hebreus, quando abre sua carta, diz que o Pai havia falado de muitas maneiras antes pelos profetas, mas agora o Pai nos fala através do Filho. E o Filho diz, em alta voz, tetelestai. Está resolvido, está terminado, está consumado. Colossenses 2:20 diz assim, já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares do mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos humanos. Vocês morreram com Cristo. Acabam as dissensões. Acabam as manipulações. Acabam os gurus espirituais. Nós morremos com Cristo. Você crê nisso? Sim ou não? Se você crê, diga amém. Para mim é muito difícil pregar isso aqui. Muito difícil. Eu poderia escolher trazer mensagens mais alegres,
mensagens que não incomodem, mas eu escolhi um outro caminho e eu sei o preço que eu pago. Porque eu entendo, como adventista, que a gente precisa voltar para o Evangelho. Entendo que a gente precisa voltar a ser o povo da cruz. Porque em algum momento a gente tem deixado a cruz para trás. Em algum momento a gente se apega ao Sinai de um jeito tão forte, mas tão forte, que a gente acaba achando que existe algum tipo de justiça que vem do Sinai. E o que eu vou te falar agora precisa ser muito bem entendido. Ouça com carinho, te falo de coração aberto. Nós somos a igreja do Calvário. O Sinai tem a sua função. Romanos 3:20, Paulo nos diz que a lei foi dada para a gente conhecer o pecado. Mas poderíamos passar aqui horas tratando no texto bíblico e entendendo pelo texto bíblico. Ouça bem, o Sinai jamais trará justiça a nós. Não existe justiça que vem do Sinai. E Paulo mesmo se agarra a uma justiça que não vem da lei. Porque Paulo agora entende que justiça só se recebe através daquele que não conheceu o pecado e ainda assim se fez pecado por mim. Para a gente poder encerrar e ir para casa. E agora então, Lucas, o que sobra? O que vem? Colossenses 3 diz assim, verso 1. Portanto, veja, Colossenses 2, Paulo diz que a gente morreu com Cristo. Que a gente morreu, que Cristo perdoou, que estávamos mortos. Agora em Colossenses 3, verso 1, Paulo diz, portanto, já que vocês ressuscitaram, Paulo não está dizendo, olha, já que vocês um dia vão ressuscitar, ou já que vocês estão num processo de ressurreição, Paulo diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo, o que vem agora? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Verso 3, Paulo argumenta de novo dizendo, pois vocês morreram. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Verso 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Verso 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Verso 11. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é um e está em todos. Verso 13. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. E por fim, verso 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Uma transformação de dentro para fora, realizada pelo Cristo da cruz. O Cristo onde a gente morre e renasce e é perdoado para uma nova vida, porque em Cristo, amados, em Cristo nós já fomos trazidos para a vida. Ah, mas pastor, e se eu pecar? E se acontecer algo na minha vida? Você está caminhando. E se você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. É o que diz a Bíblia. Ah, mas eu tenho problemas. Sabe quando você não vai ter problemas? Sabe quando você não terá pecados? Sabe quando? Quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade. Até aquele dia, caminhemos com Cristo.
Porque o que era preciso para a nossa salvação está aqui, esse estandarte, esse outdoor de Deus para a gente, bem grande, dizendo para a gente, tetelestai, está resolvido, já foi feito, e agora? O que eu faço? Colossenses 3, 1 a 5, é só viver em Cristo. É só viver a liberdade que Cristo traz para a gente. E quando o inferno sussurrar para você alguma coisa, quando o inferno quiser colocar alguma culpa no teu coração, quando o inferno quiser trazer medo e apreensão para a sua vida, estufe o peito, abra seus lábios e grite para o universo, tetelestai, está consumado, através da cruz de Cristo. Ao aceitarmos esta cruz em nosso favor, nós fomos perdoados para sempre e não precisamos mais agora ter medo. Está consumado.